Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Viemos aí, de um empate contra a equipe do Flamengo, Nos últimos 9 pontos disputados, o São Paulo conquistou 7. Vitórias contra o Bahia, contra o Vasco, contra o Flamengo. Equipes, que em determinado momento estavam à nossa frente na tabela, E o São Paulo jogou bem ontem, Por incrível que pareça, o São Paulo voltou a ter uma partida convincente para a sua torcida, No estádio da Vila Belmiro, a partida foi diferente. Logo nos primeiros minutos, o Luciano já abriu o placar, marcando o seu 101º gol com a camisa do tricolor, mas logo na sequência o Pablo Maia acabou fazendo um pênalti no Arrascaeta, que ele mesmo bateu e fez o gol. E uma coisa que eu quero falar sobre o Pablo Maia passou despercebido por muita gente, tá bom, galera? E não é sobre o pênalti, ele de fato cometeu o pênalti, eu achei que sim, foi pênalti, Foi um lance ali que ele chegou meio que atropelando o meio atacante uruguaio do Flamengo. O Arrascaeta, o Pablo Maia no segundo tempo sofreu uma entrada ali, do Saul, saiu e teve um entorse, teve um trauma no seu tornozelo, será avaliado e deve ficar de fora das próximas partidas, galera? Então pode ser mais uma baixa, para o restante da temporada de 2025. Pablo Maia é um jogador que vem sendo, titular com o Hernan Crespo, vem ganhando novamente sequência, mas vem sofrendo com muitas lesões, não é de agora, O volante que é aquele cara de marcação, de pegada, que ontem esteve ali ao lado do Bobadilla e também do Luiz Gustavo como titulares na partida contra o Flamengo, sofreu aí esse trauma no seu tornozelo e será reavaliado aí nessas próximas horas, tá bom, galera? Então vamos aguardar aí maiores informações e a gente vem trazendo aí para vocês, obviamente, sempre que a gente souber de mais informações. Fechado? Depois, desse empate do Arrascaeta, o Flamengo até virou o jogo, com o Samulino, fez um gol, bonito gol, inclusive, depois deu um tapa na bandeira, a torcida acabou ali, que estava próximo, ficando bem revoltada com ele, mas teve uma atitude bem legal, do Danilo e também do De La Cruz, que acabaram colocando ali o símbolo do São Paulo, ao seu devido lugar, com muito respeito. Essa atitude realmente ganhou bastante notoriedade pela diretoria e também pela torcida São Paulina. Só que o Plata acabou sendo expulso, e o São Paulo conseguiu ir para cima e após mais uma assistência do Mike, o Mike tinha dado uma assistência contra o Bahia, tomou o terceiro cartão amarelo, não jogou contra o Vasco e ontem deu mais uma assistência. Então nos últimos 2 jogos dele, 2 assistências, O garoto tá crescendo de produção e eu sinceramente acho que ele tá jogando mais que tanto o Cedric, que é o titular da posição, tanto que o Mailton, que chegou em tese para brigar pela posição ali, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre a partida do Mike, que deu mais uma assistência. E aí, chegamos no autor do segundo gol, Ferreirinha, que para mim foi o melhor da partida. Foi a primeira vez na carreira dele que ele fez aquela função de ala, que teve que fazer uma função um pouquinho mais defensiva. Tava muito no embate ali com o Emerson Royal, lateral direito do Flamengo, que é bem ofensivo. Ferreirinha jogou muito, foi para cima, driblou, fez gols, teve outras oportunidades de fazer outros gols, de dar assistências, jogou muito Ferreirinha. O Ferreirinha é esse jogador de lua, rapaziada? Ele joga um jogo muito bem, fez o seu 8º gol na temporada, depois ele fica um pouquinho apagado, meio esquecido, fica no banco ou entra em titular e não aproveita as chances, Esse jogador aí que sempre a gente não sabe o que esperar dele. É um jogador de velocidade, é um jogador de drible, mas que ele joga um jogo bem e depois some, Fica algumas partidas ali sem aparecer, sem aqueles grandes destaques, Igual ele teve ontem, mas no mais foi um empate que foi até interessante para a equipe do São Paulo. Não ajudou nenhuma das duas equipes, O São Paulo que precisava vencer para colar ainda mais ali perto do G6 ou até de um G4, Flamengo que precisava vencer para ultrapassar o Palmeiras. O empate não foi bom para ninguém, mas pela partida, rapaziada, eu acho que o São Paulo apresentou um bom futebol na noite de ontem, Muita gente falando, alemão, quando o São Paulo é para perder, o São Paulo não perde, Porque o São Paulo acabou ajudando o Palmeiras, Com um empate, o Flamengo não passou o Palmeiras, está empatado em pontos, só que no critério de diferença ali, O Palmeiras tem mais vitórias e hoje o Palmeiras ainda joga, então o Palmeiras pode abrir 3 pontos de diferença e tendo aí em tese uma rodada de segurança, Porque se na próxima rodada o Flamengo ganha e o Palmeiras perde, empata em pontos, só que como o Palmeiras tem mais vitórias,
o Palmeiras acaba ficando aí na frente, né, rapaziada? Então o São Paulo nem se ajudou e nem ajudou o Flamengo nessa disputa aí contra o nosso rival, tá bom? Muita gente comentou aí no último vídeo, mas não acertaram o placar, né? Então hoje o vídeo não terá aquele salve, né? Eu sempre falo no dia do jogo, né? Se você acertar o placar, você ganha um salve no vídeo seguinte, né? Mas como a rapaziada sempre tava apostando aí na vitória do São Paulo, 1-0, 2-1, né? 3-0, os mais otimistas, mas como 2-2 ninguém falou, a gente não vai estar mandando este salve, tá bom, galera? Mas não deixa aí de comentar a cidade de onde você tá me assistindo, é sempre muito legal saber, né, até onde o nosso trabalho chega, né? Eu sou daqui de São Paulo, mas tem gente no Brasil inteiro me assistindo, né? Todos os estados praticamente, gente de fora, né? Daqui da América do Sul, tem gente também da América Latina, tem gente na Europa que me assiste, então é realmente muito legal saber de onde vocês estão acompanhando esses vídeos, tá bom, rapaziada? O próximo jogo do São Paulo já é neste fim de semana também na Vila Belmiro, né? São Paulo encarou a equipe do Flamengo ontem, encara o Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que será muito importante. O Bragantino que ontem venceu a equipe do Corinthians, se o Bragantino não vencesse, iria se complicar na luta contra o rebaixamento, exatamente. O Bragantino que no início do ano estava brigando lá em cima, né? Entre os primeiros, entre ali as equipes que estavam se classificando para a Libertadores, e do nada os caras emendaram uma sequência aí de derrotas, sequência de jogos sem vitórias e voltaram a vencer ontem, né? O Bragantino estava 4 jogos só perdendo e aí ontem acabou vencendo o Corinthians em casa, né? Um confronto meio que direto ali, né? Pelas posições intermediárias da tabela. Foi uma vitória realmente importante para a equipe do Bragantino e uma derrota, obviamente, que não era condizente com o que foi as últimas partidas do Corinthians, tá bom, rapaziada? Então, rapaziada, próximo jogo é contra esse time do Bragantino, que a gente falou, né? Que depois de algumas derrotas vem agora de vitória. O São Paulo vem de 3 jogos sem perder, então será um confronto importante para as duas equipes, obviamente cada uma na sua luta. O Bragantino ainda tentando alcançar aquela pontuação para fugir do rebaixamento, enquanto São Paulo tenta alcançar aquela pontuação para se classificar para a Libertadores de 2026. Fechado, rapaziada? No mais, nas próximas semanas, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos estar encerrando o Campeonato Brasileiro, né? Restam menos de um mês, só para vocês terem uma noção aí. O Campeonato Brasileiro, então, vai ser assim, ó, nessa reta final. Teremos ainda data FIFA, teremos Libertadores, teremos Copa do Brasil, que não estamos disputando, mas que vai influenciar diretamente na tabela, né? Então teremos muitos jogos ainda para acontecer, jogos importantes, cada time brigando por uma coisa. Tem gente que tá brigando aí pelo título, gente brigando por vaga direta na Libertadores, tem gente tentando chegar na Libertadores, igual é o nosso caso, gente tentando se classificar ali para a Sul-Americana, pelo menos escapar do rebaixamento. Então tem muita briga ainda para acontecer nessa reta final. Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, mas não esqueça de dar uma moral aí pro nosso trabalho, deixa o like, os comentários, e se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!